Vamos primeiro ler o texto então de Apocalipse, capítulo 20, que diz assim: Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles que a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem sua imagem, nem tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcham por toda a superfície da terra e marcharam, por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já havia sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram de sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Não, peraí. Acho que eu errei aqui no final, né? 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Muito bem. Então, só para a gente recapitular sobre o que a gente já viu de Apocalipse, né? Especialmente do capítulo 4 até o capítulo 19. O Apocalipse é um livro que revela o destino da nação que deveria promover a Deus, mas que, no entanto, o sonega, que foi a nação de Israel. O que a gente viu até aqui, nos vários discursos do livro de Apocalipse, nas várias cenas, a gente viu várias metáforas ali que retratam uma mesma situação, que foi o cerco de Jerusalém no ano 70. Na verdade, a sua derrocada foi no ano 70. Ela foi cercada antes. Ela foi cercada 3 anos e meio antes. Começou esse cerco, e passado esse tempo, que são os 42 meses de Apocalipse, ou os 1260 dias, passado esse tempo, então,
Jerusalém foi finalmente destruída por completo. Né? Por quê que Israel foi julgado dessa forma e destruída dessa forma? Porque Israel só nega a Deus. Primeiro, quando não obedece, né? Mesmo depois de ter sido enviado ao cativeiro e voltou, né? Nós temos 3 profetas ali que já falam sobre isso, que já falam que Israel estava sonegando a Deus, especialmente na construção do templo, na adoração e tudo mais, né? Que é Ageu, Malaquias e Zacarias são os profetas que falam que é contra Israel ainda, né? Na verdade, a parte sul, né? Judá, que é a única que voltou, né? A parte norte não voltou mais. Falam contra eles. Cheguei. E aí, Clelião, chegou na hora. Eu vou precisar de você daqui Cheguei? a pouquinho, né? Ah, não, só tô te ouvindo, moço. Não, mas Pouquinho. você vai contar um pouquinho daquela historinha demais, né? Que eu vou falar dela agora. Eu tô falando que Israel só nega a Deus, né? Mesmo depois da volta do cativeiro da Babilônia, os 3 profetas lá, Ageu, Zacarias e Malaquias, falam contra a nação, né? Porque eles não se voltaram para Deus da forma que deveria ainda. E aí há o que a gente chama de período de silêncio intertestamentário, né? Não há nenhum escrito no sentido dos profetas ali, nesse período interbíblico, né? Intertestamentário, mas muita coisa acontece, que é especialmente a história dos Macabeus, né, Cléber? Que é os Macabeus, eles são Sim. um levante ali contra a opressão de Antíoco Epifânes e o seu ultraje ali no templo, né? É ele que sacrifica o porco, é isso? Não? O que ele faz lá? Antíoco, é ele que sacrifica o porco, a Isso. desolação. É, o abominável da desolação, né? Ele que faz o Exatamente. sacrilégio terrível no templo. E isso causa uma grande revolta, o povo se une à família dos Macabeus e acabam meio que expulsando eles dali, né? Aqueles seus conquistadores dali, mas depois vem o Império. Isso é antes do Império Grego, Clélio? Não, não, isso é depois do Império Grego, já é a separação do Império de Alexandre. Ah, sim. Alexandre foi um bom. O Alexandre, apesar de tudo, ele foi um bom rei no sentido para os judeus. Ele nunca obrigou os judeus a largarem o culto deles, não. Não era político do Alexandre esse. A destruição cultural, assim, não, né? Não, não, não. Ele queria era uma sintetização de todas as culturas. Hum. Mas aí Ele é bem depois. diferente. Mas aí depois que eles derrotam o Antíoco Epifânes, vem o Império Romano, né? É, Então o que é bom durou acaba que pouco. eles tomam partido dos romanos e Pompeu, acaba não se, numa das confusões deles, porque eles vão tomar partido de Marco Antônio e Cleópatra, Uhum. então eles começam a perder espaço. Aí, o Pompeu é que derrota o Marco Antônio e Cleópatra? Sim, É, né? exatamente. E aí, então, os judeus acabam sendo conquistados novamente, né? E novamente. Durou pouco a libertação deles. E nisso aí eles acabam também se aliando de alguma forma politicamente, né? Ali para se preservarem de alguma coisa, abrem concessões. Mas o fato é o seguinte, que Israel em nenhum momento tinha ou cumpriu esse papel de obedecer a Deus. Não. Não consegue obedecer a Deus da forma como era esperado por Deus. Piora a É, situação de Israel quando eles rejeitam o Messias, né? sim.
Você ia falar alguma coisa antes disso? Não, eu falei assim, a situação, o pessoal romantiza demais, né? Eles Eles acham que. romantizam os judeus demais e não é assim que funciona na prática. Os judeus eles não compreendem, né, o papel deles, eles ficam sem espaço, eles não têm uma referência do que vai ser feito. E no final das contas, assim, uma visão que eu acho que vem do viés dispensacionalista é achar que Israel era a nação escolhida para promover a Deus ou alguma coisa parecida, assim. Eles falharam miseravelmente nessa proposta. Eles até tinham isso, né, de alguma forma, mas não era a missão primária, na verdade. A gente percebe pelo andar da história deles que a Não, missão deles. eles tinham uma visão, sabe qual que era, o Bruno? Ah, Eles achavam o seguinte, que a fortaleza da nação de Israel, né, quando eles conseguissem emancipação e estabelecesse a lei, né, eles seriam uma referência, né? Eles achavam que seria uma referência, que bastava apenas eles vencerem, né, uhum. enquanto Estado militar, para ser referência. É, eles E não é achavam. isso. Né? Não era isso, né? A ideia de revelar a Deus. Eles achavam que eles seriam o último grande império, né? Sim, a proposta, na cabeça deles, seria o último grande império. Isso é um grande problema, porque e aí a gente percebe que como eles falham em tudo isso e Deus nunca permite que eles sejam, né? O ápice de Israel, na verdade, foi entre Davi e Salomão ali, né? Um Uhum. período muito curto de para um império, assim, né? De uma forma geral. E não era nem objetivo ser império, né? O objetivo de Deus era que eles tomassem a terra que foi dada lá atrás e mantivesse. E não expandir. como juízo àquele povo, né? Aos cananeus, né? Né? E, e a ideia ali não era ser um império, não era ser império. De Não era, alguma não. forma ser modelo para as demais nações, mas como isso também eles falham, a gente vê que a única missão que Israel consegue cumprir é a de trazer o Salvador do mundo, né? Uhum. Que é uma e aí por isso é que a aliança que Deus faz com Israel é unilateral. Ela é feita lá em Abraão, onde só Deus passa entre os animais partidos, né, mostrando que a aliança é uma aliança unilateral. É uma aliança apenas da parte de Deus e não da parte do homem, né? Então eles falham, a situação é agrava porque o Messias vem e ele o rejeita, né? Israel rejeita o Messias. E para piorar, ela acaba executando o Messias, né? Uhum. E por fim, Israel persegue a igreja. Se volta fortemente contra a igreja, né? Você vê que alguns textos de Atos falam ali que de cidade em cidade os judeus perseguiam os cristãos, né? Perseguiram Paulo várias vezes, né? Quase mataram Paulo. E tudo isso faz então com que Israel seja rejeitado por Deus, né? Isso aí justifica o levante de Deus, do juízo de Deus contra Israel, rejeita eles definitivamente como nação escolhida, mostrando que Deus tem um novo povo agora, que é a igreja. A igreja, na verdade, sempre foi o povo escolhido de Deus, né? Deus, ele não se restringe a Israel, nunca se restringiu diretamente a Israel, ele se revela especialmente a Israel, mas ele Sim. não se restringia a eles. E Deus, ele sempre houve promessas no Antigo Testamento de que os gentios também se voltariam para Deus, né? E isso então se cumpre com a vinda da igreja. Israel rejeitou, mas os gentios abraçaram o Messias e por isso virou o novo povo de Deus, né? E aí, entrando então nesse capítulo 20,
Uma coisa que a gente tem que ter em mente, né, lembrando aqui, que a gente sempre, o tempo todo, né, desde o capítulo 4 ali, a gente foi falando de coisas do passado, né, de coisas ali, especialmente desse evento que eu falei para vocês, da destruição de Israel, né, e Jerusalém no ano 70. Agora a cena parece que ela dá um salto. É por isso que é tão mais breve assim, as falas aqui, e os detalhes, eles são mais breves, né? A descrição são mais breves, porque ele já está falando de coisas que traz um viés de esperança para aquele povo, o povo que estava recebendo originalmente, né, a carta o livro de Apocalipse. Mas que ele não teria como ele desenvolver demais as coisas aqui, né? Até porque ele está falando, nem o próprio João talvez entenderia tudo. Então a linguagem se torna muito mais abreviada, exatamente porque está falando de coisas do futuro, coisas que ainda vão acontecer, né? Então ele registra essas cenas, né? Não para nos dar uma série de acontecimentos relacionados que visasse a satisfazer a nossa curiosidade acerca do futuro. Então, João, o que ele escreve aqui, ele não escreveu com a intenção de dar um mapa do futuro para nós, né? Ele escreveu antes para anunciar a promessa de triunfo certo e final da causa de Cristo e daqueles e em especial aí para aqueles cristãos da Ásia Menor que sentiam em sua carne as angústias de uma diabólica perseguição. Então, o objetivo de João é esse, ó, tenha esperança. No final, tudo vai dar certo, porque Cristo vai ser vitorioso. Então, em síntese, é essa a ideia. Tenham esperança, vai dar tudo certo. Mantenham-se firmes, que vai dar tudo certo. Resistam, vai dar tudo certo. E ele fala muito de martírio, né, ao longo do livro, porque pessoas já tinham morrido, já ao mesmo tempo que acontece o cerco a Jerusalém, é também deflagrada uma perseguição aos cristãos, né? Então, Uhum. alguns já tinham morrido pelas mãos dos próprios judeus, né? E outros em breve iam ser perseguidos pelas mãos de Nero. Mas ele então, e é por isso então que ele traz essa palavra de esperança, né? E ele coloca sempre os mártires como heróis, né? Vitoriosos aqui por parte do Cordeiro, e não é diferente também nesse capítulo, né? Nós vamos ter essa imagem, né, dos mártires também. E aí, então, começando, né, pelos primeiros versos, nós vamos ter aí, né, o anjo, né, João, ele viu descer um anjo, né? E esse anjo aí, ele trazia a mão da chave do abismo, a grande corrente, e ele prende Satanás no abismo. Alguns aqui acham ou sugerem que esse anjo aqui é Cristo. Mas o ponto é que o Cristo em Apocalipse ele não é retratado como um anjo. A sensação que eu tenho é que toda vez que aparece a palavra anjo no Apocalipse, está falando de anjo mesmo, não está falando de Jesus, não, né? No Antigo Testamento falava sempre do anjo do Senhor e tal, que alguns até atribuem como sendo alguma personificação de Cristo. Mas no Apocalipse parece que todo anjo é um anjo, né, Cléber? No Apocalipse, na verdade, Bruno, está falando dos serafins e querubins? Não, não necessariamente, né? Não usa não aparece esses Não é termos aqui. atribuído, não é atribuído anjo para Jesus, não. E não aparece os Realmente. termos serafins e querubins no Apocalipse, não. É. Aparece só anjos e os 4 seres viventes e os anciãos. São as únicas personificações celestiais que Exatamente. aparecem, né? Uhum.
Então, e aí, é porque, como ele que prende, esse anjo é que prende Satanás, aí as pessoas ficam tentadas a falar, não, esse anjo aqui é Cristo. Mas não faz muito sentido, né? Essa variação assim de anjo para Cristo, Cristo para anjo, pode trazer muita confusão no texto e não é muito seguro você fazer isso não. E até porque um anjo, ele não precisa ser Cristo para ele conseguir prender Satanás. Se ele tiver a autoridade da parte de Deus, ele já vai fazer isso. Já vai acontecer. Entenderam? Se anjo determinar, se Deus determinar, o anjo tal vai lá prender Satanás, acabou. Satanás não vai conseguir reagir. Entenderam? Deus ele não vai jogar o seu anjo lá como se fosse uma rinha de galo, né? Você, vou botar aqui esse anjo aqui agora, vou ver se ele consegue derrotar Satanás. Perdeu. Então vou botar um outro aqui mais forte. Não é assim que funciona. Né? Deus deu a ordem, o anjo vai lá e vai fazer e Satanás não resiste. Por quê? Porque é uma ordem de Deus, entenderam? Então quando há uma autoridade de Deus, acabou. Agora, o ato de prender Satanás em si, aí sim, é uma representação do que foi a obra de Cristo. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, né, isso aí que aconteceu, ok? É isso aí, o Daniel falou aqui, né? Deus não é um jogador de dados, ele não fica jogando dados, né? Essa prisão então, do diabo, ela pode ser exemplificada como um cachorro acorrentado, né, em um cabo de aço. Porque o cachorro ele até consegue correr, faz barulho, se alguém chegar perto dele, ele pode machucar, só que tem um raio de ação limitado e ele não consegue passar, né? O Lutero ele usava uma frase, né, que o diabo é o diabo de Deus. Ele é até um leão. Ou pode parecer com o leão, mas ele está na coleira divina. Ele só vai até onde Deus permite ele ir. Né? Então ele está limitado completamente. Né? E aqui a ideia da limitação que o diabo tem não é exatamente essa que eu dei de Lutero. Que é que o Satanás só age nos limites de Deus. Não é isso. É no sentido de uma revelação da parte de Deus. Vocês vão ver isso mais claramente no próximo slide aqui, que vai vir uns versículos sobre a obra de Cristo. Né? A ideia é isso aqui, ó, que eu estou explicando. No Antigo Testamento, somente Israel conheceu o Deus verdadeiro, e a encarnação de Cristo mudou isso. Né? E conforme o evangelho começou a fluir para todas as nações, então a partir do momento que o evangelho se propaga para todas as nações, dentro ali do Império Romano, a revelação de Deus também se espalha para todos os povos. Né? E aí, como Cristo julgou os judeus, ele abriu seu reino, então, aos gentios, que são quem? Os não-judeus, né? O texto de Atos também dá essa ideia de que Deus não ficava oculto também no Antigo Testamento a todas as nações, em absoluto, né? Como se fosse um Deus secreto, só revelado exclusivamente a Israel. Não, Deus ele estava ali, presente, né? E Paulo fala isso lá. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos chuvas do céu, estações frutíferas, fartando-vos de mantimento, enchendo o vosso coração de alegria. Então Deus ele se revelava às nações, mas não plenamente como foi com a propagação do Evangelho. Né? Então daí a ideia que tem a ver com essa prisão de Satanás. Né? E olha só, os vários textos nas Escrituras, no Novo Testamento, que corroboram com isso que eu estou falando. Né? Então, Mateus 12,
28 e 29 diz que Jesus ali, né, no enfrentamento com os fariseus que estavam acusando ele de que ele estava expulsando o demônio por causa de Beelzebul, né, e tal. E aí Cristo fala assim que se ele está expulsando por causa de Beelzebul, então o reino de Satanás está dividido, o reino dividido não subsiste. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Então, quando ele está falando aqui de entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo, ele está falando exatamente de que Cristo veio para aprisionar Satanás, para saquear o seu império. Lembra? Nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Essa é a ideia aqui. Né? Ainda fala no Evangelho de João que chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Né? E Paulo, né, também traz essa ideia. E tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O autor de Hebreus: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. E a primeira carta de João fala que aquele que pratica o pecado é o do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. E para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então esses textos aqui têm a ver com esse aprisionamento de Satanás. É como se fosse o seguinte: Satanás agora ele está acuado. Não pensa que ali é uma prisão absoluta, em que Satanás não pode agir e atuar no sistema, no governo do mundo e nem nada. Não é exatamente isso. Mas só que agora há claramente uma oposição a ele. Uma oposição clara a Satanás, nesse sentido, em relação à salvação da alma humana. Né? Porque o que acontecia? A lei ela não veio para salvar. Se Israel ensinasse a lei às pessoas não iam conseguir ser salvas. Né? Por quê? Porque cada nação tinha sua própria lei. E como Israel era confuso nos seus estatutos, né? Eles achavam que era toda a lei, inclusive leis cerimoniais, inclusive leis políticas e as leis morais. A própria lei ela tinha esse emaranhado em si mesmo, e Israel então achava que era observância completa da lei. Paulo fala: olha, quem tropeça em uma vírgula da lei tropeça na lei inteira. Então não tem jeito. Não seria esse o caminho, era inviável. Então por isso que Satanás enganava livremente as nações na antiguidade, porque não havia um contraponto muito claro ali. Podemos pensar um pouco dessa forma. E aí, com a revelação de Cristo, quando Cristo fala assim para Filipe: quem vê a mim vê o Pai, ele está falando: a revelação completa de Deus está aqui. E é Jesus Cristo de Nazaré. Né? E aí, então, Jesus Cristo, sendo a mensagem do Evangelho, leva a revelação completa de Deus para todas as nações, e o poder de Satanás, então, é completamente enfraquecido. Esse é o sentido desse aprisionamento ali. Ok? Ô, Bruno, fala. só uma pergunta nesse caso aí. Vamos supor, vamos pegar nos dias atuais. A revelação de Cristo, ela é revelada só para cristãos, ou Cristo ele revela para todas as pessoas?
Olha, vamos pensar o seguinte: ainda há Porque, nações e só, povos. só um Pode exemplo falar. para você entender. Aquele que está enfermo, por exemplo, lá na cama, ele não conhece a Cristo. Ele não conhece a Cristo, está lá enfermo. Aí, mesmo ele não tendo a salvação, Deus pode, por exemplo, se revelar a ele? Pode, mas o ponto é, vamos assim, então vamos começar desse ponto aí que você tocou. A questão é que alguém que está enfermo, por exemplo, aqui no Brasil, dificilmente nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Ainda que de forma distorcida, ou o que quer que seja, as pessoas sabem quem é Jesus, que é o Deus cristão. O mínimo que elas sabem é isso. Né? Então, nesse sentido aí, elas conhecem. E aí, ampliando esse panorama mundial hoje, com as tecnologias, também, mas existem ainda povos muito fechados, né? Especialmente os de doutrinas, os de governos ditatoriais e os de povos fechados ali nas suas próprias religiões, que geralmente são religiões que também criam ditadores, e elas proíbem, né, as demais religiões de circularem livremente, que são algumas exceções. Existem, mas são algumas exceções. A maioria do planeta conhece um pouco, o mínimo, ou quem é Jesus ou alguma coisa parecida. Podem ter conceitos errados a respeito deles, acharem que ele é apenas um grande mestre, como por exemplo os espíritas acham, né? Que Jesus é apenas um grande mestre, né? Que ele é apenas um homem bom, um homem digno, ou um espírito de luz, etc. Né? Mas não que ele é Deus e tal. Mas aí já é uma questão conceitual, fruto do próprio egoísmo e orgulho humano. Né? Então, nesse caso, eles estão indesculpáveis, tecnicamente. Né? Quem decide isso é Deus. E aí, nesse caso, por exemplo, alguém enfermo que você está falando que ele não tem a revelação de Deus, ela não tem a revelação no sentido de ter aceitado Jesus, né? De conhecer Jesus da forma que você conhece, mas conhecer Jesus no sentido de que ela precisa de Jesus para ser salva, de certo modo, a grande maioria das pessoas hoje tem. Essa mensagem, ela está aí. De alguma forma proclamada já. Aqui na nação, que é a maior nação católica do mundo, é o Brasil. Né? Então, de alguma forma, nós temos isso aí. De alguma forma. Né? Então, aí, sendo assim, bem superficial na análise mesmo, mas pensando por esse lado assim mais superficial mesmo, teoricamente a pessoa está ali, ela precisa de se voltar para Deus. Entendeu? Então você acredita que a volta de Jesus tá muito próxima pelo fato de ele ter sido revelado a várias nações aí, praticamente faltam poucas as nações para serem alcançadas nesse caso, alcançadas que eu falo assim, do evangelho ser conhecido? Não necessariamente. Isso aí é uma questão de Deus. Né? Existem linhas, por exemplo, daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês os pós-milenistas e os dispensacionalistas. Eles acreditam que quando o evangelho tiver espalhado completamente ao mundo, todas as pessoas tiverem ouvido o evangelho, aí Jesus volta. Né? Então, eles acreditam muito que no empenho humano é que retarda ou acelera a vinda de Jesus. Mas para nós que não acreditamos muito nesse ponto, por exemplo, se Deus definiu que ele vai voltar hoje, ele volta hoje.
independente do estado que a humanidade se encontra. Né? E é uma decisão exclusiva de Deus. Exclusiva. Entendeu? Então é por isso que a gente tem falado, ó, esteja preparado para a volta de Jesus. Por quê? Porque você pode encontrar Jesus de dois jeitos. Morrendo ou ele voltando. Né? Então, assim, não é preciso acontecer as cenas do deixado para trás para a gente poder ou ter que se preparar ou alguma coisa parecida. Não é preciso. Né? E quando ele voltar, aí que eu vou apresentar para vocês mais à frente, vai ser o fim. Não vai ter nada do que o filme Deixados para Trás fala. Vai sumir todo mundo secretamente, aí vai ter uma confusão, o anticristo aparece, blá blá. Nada disso. Nada disso. Nós já vimos aqui, quem que é o anticristo? Anticristo ali era o que é chamado de a besta, né? No Apocalipse, era a própria Jerusalém. Por quê? Porque era contrário a Cristo. Né? Ou então, né, se você quiser mudar só um pouquinho o panorama, pode falar que é o imperador romano, ou era a própria Roma, o próprio Império Romano, de alguma forma. Assim, né? Mas pensar no viés de que virá um camarada poderoso, pode acontecer? Pode, mas eu acho difícil. Hoje em dia eu acho difícil alguma coisa nesse sentido. Mas daqui a pouquinho nós vamos ver que pode ter alguma, que há nuances e há sinais de que alguma coisa pode acontecer aí contra o povo de Deus. Aí esse texto do capítulo 20 parece deixar uma ideia assim de um levante final contra o povo de Deus e aí vem o fim. Mas não é nada que a ficção até hoje escreveu, não. Então, voltando aqui no início, a prisão de Satanás, então, começou lá no século I, século I, onde que Cristo iniciou essa prisão durante seu ministério e assegurou legitimamente com sua morte e ressurreição. E provou isso dramaticamente no colapso do primeiro inimigo do cristianismo, o judaísmo. Então, aqui alguns textos, né? Isso aqui é sobre a prisão de Satanás. Né? Então, foi isso, a ideia de que, porque os textos já passei aqui antes, né? Que Cristo, né? Ele veio, foi ele que amarrou o homem forte para saquear os seus bens, né? Que era Satanás. Dando sequência ao texto, os versos 4 a 6, eles vão falar, né, dos julgamentos ali, que ele viu tronos que se assentaram, né, para julgar, em que pessoas se assentaram para julgar, né, e alguns textos trazem essa ideia. Como 1 Coríntios, né, que fala: ou não sabeis que os santos julgarão o mundo, e se o mundo será julgado por vós, como sois incapazes de julgar as coisas menores? Mateus também dá alguma ideia assim, em que Jesus disse aos seus discípulos: em verdade digo a vós que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vós também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Só que aqui em Apocalipse não é informado sobre a natureza desse julgamento e nem quem está sentado sobre esses tronos. Nós só temos uma ideia. Né? Nós só vemos a cena de que vai ter tronos e vai ter julgamento. Né? Quem vai ser julgado e por causa de quê, a gente não sabe. E quem está julgando necessariamente também, a gente não tem muita pista. Pode ser, né, os próprios santos, mas pode ser outra situação, enfim. E ele cita no verso 5 aqui, né, sobre as ressurreições.
Na verdade, ele fala aqui sobre a primeira ressurreição. Olha, se ele fala de uma primeira ressurreição, quer dizer que tem uma outra ressurreição. Só que a gente tem que entender essa ideia aqui. Porque essa primeira ressurreição do verso 5, que é citado no verso 5, essa é a primeira ressurreição. É a salvação. Ele fala aqui, ó. Vi a alma, verso 4. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca, e nem na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até completar os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Então, como esses que ressuscitaram aqui são os mártires, entendam, são os mártires, e a referência à ressurreição está relacionada aos mártires, a ideia aqui não é de uma ressurreição física, é uma ressurreição espiritual. Por quê? Porque se fosse uma ressurreição física, o texto estaria significando que todos aqueles que foram martirizados voltaram a viver fisicamente e estavam no céu para o julgamento. E aí seria uma imagem muito estranha, muito confusa. Ainda no verso 6, melhora a ideia aqui. Ó. Felizes e santos são os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Quem são os sacerdotes de Deus e de Cristo? Pedro fala quem que são. Vós sois nação santa, sacerdócio real, povo adquirido. Não é isso? Então quem são os sacerdotes de Cristo? É o povo de Deus. Por isso que essa primeira ressurreição, que não passa pela segunda morte, quem passa pela primeira ressurreição, tem a ver com a salvação. E a gente vai ver isso. Tem vários textos bíblicos que dão essa ideia, mas esse texto de João aqui já é suficiente. Jesus fala assim, ó, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Quem que são os mortos aqui? Vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados, e Deus vos deu vida juntamente com Cristo. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e dele autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Esse trecho final aqui já é uma outra ideia, já é uma ideia da chamada segunda ressurreição. Esse versículo final aqui. E é importante a gente ter essa diferenciação. Daquilo que é a primeira ressurreição, passou da morte para a vida, que é a salvação, aquele que estava morto foi vivificado pelo Espírito de Deus em Cristo, e aqueles que ressuscitarem para o julgamento, que nós vamos ver no final do texto aqui, ok? E aí surge a ideia, uma expressão aí, que é os tais dos 1000 anos, e que dá muita controvérsia, no meio nosso hoje. Ô Bruno, só uma pergunta. Vai lá. Você está andando com os slides?
Tô. Porque a gente aqui tá. A gente parou no Satanás. Até agora? É. É por isso que eu tô achando isso. Você tá falando um monte de coisa aí, o slide aqui tá no Satanás. Sai de reto, Satanás, vai embora. Tá na prisão de Satanás ainda. Peraí. Vocês estão aqui. Sim, Isso. Mudou? mudou. Então Valeu. Então aqui eu já falei, É só acessar a TI, já falei tudo isso aqui para vocês, ó. Que Apocalipse não informa sobre a natureza do julgamento. Falei das ressurreições aqui, né? E o texto que eu li aqui é esse aqui de João, com as ênfases. Ela já passou da morte para a vida. Aqueles que ouviram viverão. Né? Todos que estiverem no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Esse trecho final aqui, ó, os que fizeram bem ressuscitarão para a vida. Os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. Já é uma questão do julgamento, né? E aqui está falando da salvação, ok? E aí surge a expressão 1000 anos. Apareceu para vocês aí, né? 1000 anos agora. Então no slide está escrito 1000 anos. Sim. Beleza, então vamos lá. Essa expressão 1000 anos que aparece em Apocalipse, né? O pessoal, muitos querem tomar a ideia de 1000 anos como algo literal. Só que nunca pode ser tomado em literal. O livro de Apocalipse é um livro altamente simbólico. E quando o assunto é número, então, possui vários numerais também simbólicos. Né? Por exemplo, os 144.000. É um símbolo. Né? Para uma totalidade ali do povo de Deus. O número 10, ele significa um número quantitativo de perfeição. O numeral 1000 é a soma do 10 ao cubo, ou seja, 10 vezes 10 vezes 10. Então, o numeral 1000 significa um período perfeito, com uma descrição simbólica de João da glória perpétua do reino que Cristo estabeleceu em sua primeira vinda. O Bruno, Fala. é uma forma, essa forma de usar esse número dentro do livro de Apocalipse é algo que significa fora da compreensão humana, né? Uhum. Porque a plenitude dentro da cultura judaica era sempre uma pessoa viver tipo Melquisedeque, né? Melquisedeque não, esqueci o nome, Matusalém, que viveu quase 1000 anos. Quase 1000 anos. Quase 1000 anos. Então, é a ideia daquele homem, né, com vida longínqua, quase algo que foge da realidade ou da percepção deles. Quase teve a vida eterna, né? Mas não teve. Então, para eles, significa, normalmente em todo o texto bíblico, é igual quando fala assim, um dia para o Senhor é 1000 anos é como um dia como 1000 anos, é uma figura de linguagem para dizer, para mostrar a dimensão que é a paciência de Deus, o tempo de Deus. Isso. E não para definir isso como medida. Não é uma... 1000 anos aí é figura de linguagem também. Não é literal, né? Não é literal. Não como é assim? Não tem contado. outro. Como o número 7. Né? Em nenhuma parte da Bíblia diz que Deus tem 7 espíritos, só o livro de Apocalipse. Isso. Da mesma forma que a cidade santa é um múltiplo de 12, que é 144.000. Né? E a cidade é um cubo, né? A cidade é um cubo. Por quê? Dentro da cultura judaica, dentro da cultura sacerdotal, o cubo é algo perfeito, quadrangular. Então, isso representa a perfeição. Então, a gente se atreve a falar que isso aí não significa 1000 em razão dessas particularidades que o texto nos dá. Isso. Né? Não pode ser 1000, é por causa da particularidade.
Né? Creio que aqui é 1000 anos literal, assim, é ofensivo com o restante do É texto, ofensivo né? com o restante do texto. É. Né? É ofensivo com o restante do texto. Porque o restante do texto não te dá essa possibilidade. Os únicos que interpretam isso aqui como literal são os dispensacionalistas. Sim. Né? Nenhuma outra vertente do milênio. Já houve na história da igreja, no segundo século, essa ideia literal, tá? Claro. Que foi abandonado depois do Império, da ascensão do Império Romano. O Agostinho já tinha Agostinho é a milenista. já tinha fugido disso, totalmente. Então, dessa forma nós podemos crer que os 1000 anos representam todo o período do reinado de Cristo com sua igreja até o dia da ressurreição final. Então, o que são os 1000 anos? É a vinda, é o tempo que abrange a primeira vinda de Cristo, ali a sua encarnação, morte e ressurreição, até, passando por hoje, até o dia que ele voltar, que vai ser o dia da ressurreição final. Esse é o período de 1000 anos. Que, literalmente tem muito mais de 1000 anos. Né? Nós temos 2020 anos já. Né? Podemos dizer assim. Porque não é literal. É um tempo perfeito e indefinido. Né? Na antiguidade tinha esses valores aí, né, Cleber? Sim. Aí acontece que a expressão 1000 anos surgiu, então, 4 formas de entenderem a ideia. Eu vou apresentar elas para vocês aqui, porque é interessante a gente ter algumas percepções e fechar algumas questões aqui, né, a respeito desse entendimento do milênio. O que é milênio? É 1000 anos, né? E aí nós temos essas 4 linhas. O pré-milenismo histórico, né? Depois eu mostro com mais detalhe aqui essa figurinha aqui deles. Né? O pré-milenismo dispensacionalista, que é o que as pessoas mais creem hoje, mas elas mais creem porque talvez nunca ouviram falar das outras. E nunca ouviu falar das incoerências do dispensacionalismo também. O pós-milenismo, né, e o amilenismo. Eu vou apresentar cada um assim, bem rapidamente, né, bem sucintamente, as ideias de cada um aqui para vocês entenderem. Não confundam o pré-milenismo histórico com o pré-milenismo dispensacionalista. Vocês vão ver aqui que eles são bem diferentes. Né? Porque aqui, ó, o pré-milenismo histórico, ele ensina que no fim do presente século haverá uma grande tribulação seguida pela vinda de Cristo. Mas entenda, uma grande tribulação não significa 7 anos de tribulação. A ideia de 7 anos de tribulação é dispensacionalista. A ideia de grande tribulação não necessariamente. Quando a gente fala de grande tribulação, pode ser tribulação, ou um aperto contra a igreja, alguma coisa parecida, né? Mas 7 anos de tribulação é dispensacionalista. Na vinda de Cristo, o anticristo será julgado, os justos serão ressuscitados, Satanás será preso e Cristo estabelecerá seu reino na terra, o que durará 1000 anos, e será um tempo de bênção sem precedentes para a igreja. Então, por que ele é pré-milenismo? Porque a vinda de Cristo antecede o milênio. Esses 1000 anos aí, que como um tempo indefinido. Né? No fim do milênio, Satanás será solto e enxergará uma rebelião que será rapidamente subjugada. Neste momento, os injustos serão ressuscitados para o julgamento e o estado eterno terá o seu início. Ok? Geralmente os pré-tribulacionistas, os pré-milenistas, eles são
eles entendem o Apocalipse, ou pelo menos entendem o Apocalipse de uma maneira mais futurista, geralmente. Né? Nem todo futurista é um dispensacionalista, mas eu já vi até milenistas sendo futuristas. Isso aí já é uma... A dificuldade do livro está aqui, ó, que, por exemplo, um amilenista tem a ver com milênio e não com a forma de ler o Apocalipse. Quando eu falo futurista, quer dizer que ele joga os fatos do Apocalipse para o futuro. Quando eu falo preterista, ele joga os fatos do Apocalipse para o passado, ou seja, já aconteceu. Que é a forma que eu estou mostrando para vocês. Boa parte do Apocalipse já aconteceu. Né? Agora, qualquer expressão que tem a ver com o milenismo, com o milênio, aí é a forma como interpreta os 1000 anos. Né? Então, essa confusão é que existe aí na história. Né? Por que eles são históricos? Porque eles não consideram o Apocalipse falando de Israel, não consideram que Israel será abençoado, que será reestabelecido, que vai ter reconstrução do templo e tudo mais. Eles não defendem isso. Quem defende isso são os pré-milenistas dispensacionalistas, que eu vou te mostrar daqui a pouco. Então, como é que eles acreditam? Os históricos. O Cristo veio, vai ter um período de tribulação, não se sabe qual, quanto tempo vai durar. Né? Alguns até consideram que de Cristo, a vinda de Cristo até hoje, a igreja sempre em alguma parte da igreja no mundo houve perseguição, o que é fato, e aí alguns consideram a tribulação dessa forma e que no final haverá um cerco massivo contra o cristianismo. Né? Aí vai ter a segunda vinda e aí vem o milênio, depois do milênio o juízo final. Então, essa é a ideia do que é chamado de pré-milenismo histórico. Já o dispensacionalismo, né, o pré-milenismo dispensacionalista, de acordo com eles, o presente século terminará com o arrebatamento da igreja. É um arrebatamento secreto, igual do filme, que junto com a aparição do anticristo marca o início dos 7 anos da grande tribulação na Terra. A tribulação terminará com a batalha do Armagedon, que nós vimos no capítulo 19 de Apocalipse, no meio da qual Cristo retornará para destruir seus inimigos. Né? Então eles entendem aqueles fatos ali literal. As nações serão então reunidas para o julgamento. E aqueles que apoiarem Israel, olha lá, Israel em voga, né? A igreja já não está aqui mais, viu, gente? A igreja já foi arrebatada. Tudo isso aí acontece sem a igreja. Entrarão no reino milenar de Cristo. E o resto será lançado no Hades para aguardar o último julgamento. Né? E aqui o cara foi até bonzinho de ter usado a palavra Hades, né? Porque alguns falam inferno mesmo. Cristo sentará no trono de Davi e governará o mundo a partir de Jerusalém. Então, o templo vai ser reestabelecido e Cristo vai sentar lá para governar. Israel receberá lugar de honra entre as nações novamente. Olha lá. Novamente. O que é engraçado, nunca teve, né? Nunca teve. As nações de honra novamente. Mas quando que ela teve, né? Enfim. O templo terá sido reconstruído e os sacrifícios no templo serão instituídos novamente como sacrifícios memoriais. No fim do milênio, Satanás será solto e liderará os incrédulos em rebelião contra Cristo e a Nova Jerusalém. A confusão, quer dizer, só nos próprios pontos aqui já fica meio confuso, porque os incrédulos foram julgados no Hades. Enfim. A rebelião será subjugada através de fogo nos céus. Tem uma cena do filme Deixados para Trás, que é mais antiga, eu
li os livros, eu vi os filmes, que mostra vários povos indo atacar Israel, ali com os aviões, né? E aí, na hora que os aviões chegavam perto de Israel, eles simplesmente eram derrubados, destruídos. Né? Então, eles acreditam muito nisso, fogo nos céus. E Satanás será lançado no lago de fogo. Os perversos serão trazidos diante do grande trono branco, julgados e lançados no lago de fogo, e nesse ponto começará o estado eterno. Então, muito mais confuso do que o pré-milenismo histórico, né? Então, o que eles acreditam aqui? Olha lá. Eles acreditam que Jesus, né, a vinda de Jesus, aí, aqui é o período da igreja, depois a segunda vinda aqui, aí vem aí arrebatamento da igreja. Né? A igreja vai ser arrebatada. Aí começa a tribulação. Aí quem ficar, né? Os cristãos que ficarem no arrebatamento vão passar o perrengue. Não tem nada para eles, você sabe, né? Não tem nada para eles. Vão ter que lutar. Eles vão ter que ajudar Israel para eles poderem saírem, né? Para eles poderem serem salvos. Tem que ajudar Israel para poder ser salvo. Aí vem a segunda vinda com a igreja e aqueles que se converteram no período de tribulação se unem a eles, aí instaula o milênio depois que vem o juízo final. Né? Então, assim, aí existe uma outra vertente chamada pós-milenismo. O pós-milenismo ensina que os 1000 anos de Apocalipse 20 ocorre antes da segunda vinda de Cristo. Por isso que é pós, né? Primeiro é o milênio, depois a vinda de Cristo. Isso aqui é importante notar, ó, que até recentemente a maioria dos pós-milenistas ensinava que o milênio seriam os últimos 1000 anos do presente século. Eles falavam o seguinte, ó, não, a gente não determina, só vai conseguir determinar os 1000 anos quando Cristo vier. Quando Cristo vier, 1000 anos para trás foi o milênio. Né? Então, alguns acreditavam nisso. Hoje, muitos pós-milenistas ensinam que a era do milênio é todo o período entre o primeiro e o segundo advento de Cristo. Então, eles são quase amilenista. Eles são quase amilenistas também. Como veremos, isso significa que versões contemporâneas do pós-milenismo são muito próximas em muitas maneiras ao amilenismo contemporâneo. A principal diferença entre os dois não é tanto o momento do milênio, mas a natureza do milênio. Né? Isso aqui é a diferença do pós-milenismo atual para o milênio. Em geral, o pós-milenismo ensina que no presente século o Espírito Santo atrairá multidões sem precedentes para Cristo através da fiel pregação do Evangelho. Né? Então, o Evangelho deve ser pregado fielmente, que o Espírito Santo vai atuar de maneira extraordinária. E entre as multidões que serão convertidas estão os próprios israelitas étnicos, né, que até então rejeitaram o Messias. Então, eles acreditam que haverá uma conversão em massa, inclusive do povo de Israel. Né? Mas não é porque Israel é especial, não, tá? Isso aqui tem que ter essa diferença. Não é porque eles acham Israel especial, não. É simplesmente pelo fato que Israel rejeitou o Messias. Só essa ideia. No fim do presente século, Cristo retornará e haverá uma ressurreição geral dos justos e injustos e o julgamento final acontecerá. Então, o pós-milenismo acredita, né, que Cristo veio, passa um grande período, né, da história da igreja, começa o milênio, sem as pessoas saberem exatamente, com conversão em massa, quase que mundial, e vem então a segunda vinda, o juízo final. Né?
E aí vem o amilenismo, que vê Apocalipse 20 como uma descrição do reino de Cristo com os santos ao longo de todo o presente século. E alguns amilenistas enfatizam que o reino de Cristo com os santos nos céus, enquanto outros ensinam que este reino também está conectado com a igreja militante aqui na Terra. A maioria, na verdade, pensa nesse segundo ponto aqui, que o milênio é todo o período desde a vinda de Cristo. Os amilenistas tendem a argumentar que o crescimento do reino de Cristo possui poucas, se é que possui manifestações visíveis. Né? O foco está mais no sofrimento pelo qual Cristo indicou que a igreja passaria. Né? A Bíblia fala muito mesmo de sofrimento sobre isso. De acordo com o amilenismo, o presente século milenar, que é caracterizado pelo sofrimento, será seguido pela segunda vinda de Cristo, a ressurreição geral, o último julgamento, novos céus e nova terra. Então, o milênio ele é totalmente simbólico, é por isso que chama de amilenismo. Não, amilenismo não é porque não tem um milênio, né? É amilenismo porque eles não acreditam em 1000 anos literais. Né? Então, eles acreditam que desde quando Cristo veio, o milênio foi instaurado. Depois que acabar o milênio, segunda vinda de Cristo. Ok? Você quer comentar alguma coisa, Cléber? Oh, não, Bruno, tá indo bem. É isso, né? É isso mesmo. Então, beleza. Alguém perguntou alguma coisa aí? Qual é o modelo que você e a confissão de fé de nossa igreja crê, Bruno? Qual é a linha mais correta? Ih, começou, Bruno. Não, mas isso é bom perguntar. Então, a gente tem muita dificuldade, obviamente, com o dispensacionalismo, isso aí eu acho que já ficou bem claro nas diversas aulas que a gente já teve no curso, né, de fundamentos e também aqui, né? Então, o dispensacionalismo é completamente um equívoco e a gente rejeita. E temos muita dificuldade também com o pós-milenismo. Porque o pós-milenismo ele tem a ideia de que tudo vai melhorar. Eles acreditam mesmo que a pregação eficaz do evangelho vai melhorar as condições do mundo. O mundo se tornará uma grande cristandade. E a gente entende que isso é contrário às Escrituras. Quem pensa que o mundo se tornará uma grande cristandade e que vai ficar tudo bem, tudo bonitinho, tudo em paz, né? Todo mundo cristão, não parece ser o caso. E a Bíblia parece que aponta para alguma coisa contrária a isso, para o aperto, né? Em relação à igreja. Então, as duas linhas que a gente entende que são mais coerentes é o pré-milenismo histórico, mas a maioria de nós é amilenista. Né? Eu vou revelar sua identidade, tá, Clélio? Tá bom. Então, eu, Clélio, Renata, Pipe, Tiago, todos nós somos amilenistas. Né? O tio Douglas é que é pré-milenista histórico. E que contrapõe com veemência ao pré-milenismo dispensacionalista. Ok? Então, isso é o que a gente já conversou sobre isso e fechou nisso aí. Aí, nos versos seguintes, então, o Daniel, sou milenista. Os versos seguintes, então, fala que quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão, sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha e tal. Né? Gog e Magog são simplesmente as nações simbolizando tudo o que é contra Deus. Né? Essa expressão aparece lá em Ezequiel, né, Cléber? É isso Sim, mesmo? exatamente. Mas não é exatamente uma nação assim.
resolvidinha, não. Não, é uma figura mesmo, né? Mesmo lá em Ezequiel é uma figura, né? Exato. Então é sempre uma figura que se opõe a Deus. Então a ideia de Gog e Magog, teve alguns até que sugeriram que Gog seria Antíoco Epifânio e Magog a nação que ele governava, né? Mas O dispensacionalismo chega a chamar a Rússia, a China, de acordo com a nação que estiver dominando e colocando, que estiver indo contra os americanos. isso. Você lembra daquele áudio que nós recebemos no início da pandemia? Ele falou, não, você vê que as nações que estão sendo atingidas são só nações que são inimigas de Israel. Aí ele citou 5 no início da pandemia. Né? Mal sabia ele que 20 dias depois os Estados Unidos ia ser o epicentro da pandemia, né? Enfim. Mas é a visão dispensacionalista. É tudo muito fechado, muito, né? Fechadinho assim em Israel e tal, né? E uma idolatria com Israel, um problema danado. Porque na verdade essa idolatria é uma necessidade de você ter algo palpável, vendável, né? Então, é algo assim que foge, porque as pessoas ficam precisando de ter alguma coisa palpável, como o evangelho não é o evangelho de Cristo, é algo focado na fé, né? Isso gera muito inconformismo para alguns grupos. Muito inconformismo, né? Do evangelho dessa forma. Porque é interessante, por exemplo, os neopentecostais, igual a Igreja Universal, ter elementos místicos palpáveis para poder construir a fé da comunidade deles, que é uma fé construída única e exclusivamente em símbolos, né? Então, como você não pode ir para o catolicismo, porque historicamente não há alinhamento protestante do catolicismo, aí eles vão para Israel. Então, eles usam o manto santo, a menorá. E aí, quando você encontra na Bíblia, a arca, os sacerdotes entrando com a arca do templo. Olha, o templo de Salomão, por exemplo, não sei se você sabe, né? Que o templo de Salomão lá do de Macedo não é de Salomão. O modelo que eles usaram foi o templo de Herodes. O templo de Salomão é menor. Foi mais suntuoso ainda. Mas o templo, aquela cópia ali, se você procurar em qualquer pesquisa, é uma cópia feita do templo de Herodes, não do templo de Salomão. O templo de Salomão era menor, bem menor. Então você vê que o pessoal, né? Só quer usar o simbolismo, né? É esse, né? Só quer usar o simbolismo mesmo, para poder cativar o povo. Porque o povo é um povo idólatra, o brasileiro tem essa característica idólatra, né? Aí você consegue arranjar algumas coisas que você potencializa ali a crença, isso facilita muito para eles. Então, só uma pergunta, não querendo julgar ninguém, não é o nosso papel, mas a Universal é uma igreja cristã? É uma seita. Não, é uma seita, não é igreja. Não é julgar, não, tá? Não é questão de julgar, não. É porque a gente fala que é uma seita quando Jesus não é o centro da pregação e a salvação não é pela graça. Além deles não pregarem a salvação, quando se referem a Jesus, se referem de forma utilitarista. Então é por isso que a gente tem essa postura. Não é... O grande problema é esse. O caso aí da idolatria, de arranjar símbolo, já é uma consequência de não ter Jesus como centro. Jesus é só um milagreiro para eles. Jesus é só um milagreiro. E Jesus só funciona com fé, e a fé para eles é dinheiro. Outra coisa também Esse que é o problema. Então é por isso que a gente faz essa observação. Não é por causa do Edir Macedo, não é por causa disso, não.
É porque é um evangelho, ou o que eles chamam de evangelho, que não tem Cristo como centro. Então, para nós, quando você não tem Cristo como centro, você não está pregando o evangelho, isso é heresia. Isso, Por o Daniel isso. está falando. E a fé deles é ativada pela pessoa humana e não pelo dinheiro. Na verdade, a fé deles é ativada pelo dinheiro, né? Não pelo espírito. Eles põem o dinheiro lá para. É por isso, tá, gente? Quanto mais dinheiro, mais fé você está tendo. Entendeu? É assim que eles pensam. E ensinam as pessoas. É um problema danado. Agora sim, É por isso que Deus não é tem igreja. misericórdia de alguns aí, né? E Deus salva. tem Minha mãe foi misericórdia. salva laço. Minha mãe foi converteu no Universal. Deus tem misericórdia de algumas pessoas e os abençoa de maneira especial. Isso é claro que a gente entende, que Deus não está preso a nenhuma estrutura. Mas é pela misericórdia dele, mas não pela igreja. De forma alguma. Qualquer coisa que tiver acontecido ali foi única e exclusivamente porque Deus desejou que assim acontecesse. E não cabe a nós ficarmos perguntando por que Deus quis que acontecesse, né? Sim. Então, qualquer coisa positiva pode saber que é ato de misericórdia de Deus. Só. Só isso. Só isso. Só isso. A gente costuma falar que Deus ele é um péssimo marqueteiro, porque ele abençoa as pessoas que estão enfranhadas nos trem esquisitos. Ele vai lá e abençoa ainda. Ele não tem, porque pela misericórdia. Ele é misericordioso. É pela misericordioso. Você vê isso quando Jesus está fazendo os milagres lá em Israel, né? E ele não está, ele sabe que as pessoas ali, ó, a gente vai dizer, não vou fazer milagre, não, que esse povo vai me trair daqui a pouco, né? Poderia, se fôssemos nós faríamos isso. Né? Não é assim, não. Ele é misericordioso. Quando ele vê a criação dele, né? Toda essa reação de Jesus, esse lado humano dele, tem esse objetivo de mostrar esse caráter diferenciado de Deus. Que apesar do homem, né? Aquele povo que corria só por causa de pão, Jesus não deixou de multiplicar o pão porque eles corriam atrás do pão, não. Mano. Jesus só alertou, tem coisa melhor. Tem coisa melhor que vocês não estão sabendo. É isso aí. É isso aí. E ele fazia os seus pecados, seus milagres de maneira pedagógica ainda, para ensinar o povo, né? Para ver se algum deles, né? Para ver se alguns entendiam, né? Exatamente. Então, voltando aqui, Gog e Magog são as nações simbolizando tudo o que é contra Deus. Então, é o ajuntamento dos povos que são contrários a Deus, que rejeitam a Deus. E eles cercam a cidade amada. Essa cidade amada é a Nova Jerusalém, ou seja, é o povo de Deus. É o povo de Deus. É por isso que eu falei que há uma sensação aqui que no final vai ter um levante contra o povo de Deus de alguma forma. Né? Portanto, o texto bíblico aqui, ele é muito claro. Ele fala da cidade amada, a Nova Jerusalém. Né? Ele não fala da Jerusalém atual. A Jerusalém atual no Apocalipse é sempre chamada de maneira pejorativa. É Sodoma, é Egito, Babilônia, né? A grande meretriz, mas nunca como a cidade amada, né? Então, essa cidade amada aqui é a Nova Jerusalém. E por isso que não há nenhum plano especial de Deus para os judeus. Ali não está falando da Jerusalém terrena, dos judeus e tal. Falando do povo de Deus. E aí essa ideia, né, de que Satanás será solto, possivelmente então é um último levante contra o povo de Deus. É como se fosse uma espécie de batalha final ali. Só que essa batalha final é resolvida rápida. Desce um fogo do céu e devora todos aqueles que se voltaram contra o próprio Deus.
né? E a destruição dos ímpios no último dia é um ensino universal da literatura apocalíptica, que é a ideia da justiça, né? Deus foi vindicado. Todos aqueles que se voltaram contra Deus vão ser condenados, então. E aqui, então, é a clara referência da volta de Jesus. O Apocalipse ele não está falando da segunda vinda. Esse não é o tema principal do livro, né? E é por isso que João ele passa. Você vê que esse ponto aqui ele passa mais rapidinho, né? Parece também que é uma sensação que dá é que é o seguinte: como Jesus ele falou, ó, o dia e hora é reservado ao Pai. Os apóstolos, eles nos seus escritos, eles meio que pareciam falar pouco sobre isso. Falavam muito rápido. Ó, gente, não, como é que vai ser? Gente, a volta de Jesus é o seguinte: a trombeta toca, o anjo brada e Jesus volta. É isso. Né? Eles não ficavam enfeitando demais, não, porque eles não queriam se atrever a inventar a história daquilo que estava reservado para Deus. Então, por isso que eu falo para vocês, não, Jesus ele vai voltar. Esse é o ponto, isso está garantido. O texto de Apocalipse ele garante isso, apesar disso não ser o assunto principal. O que é o assunto principal? O assunto principal é assim, ó, gente, o grande inimigo dos cristãos. Pensa você na pele de João sendo perseguido naquela época, né? E você recebe essa carta aqui. Gente, é o seguinte: o grande inimigo, seu grande perseguidor, vai ser julgado por Deus. E assim como ele vai ser julgado, todos aqueles que se levantarem contra o povo de Deus vai ser julgado. E no último dia, Jesus virá. Essa é a garantia que você tem. Ele vai vir. Aí o povo recebeu a carta e imediatamente acontece. O grande perseguidor dos cristãos é derrotado, que eram os judeus. Ah, então beleza. Já que aconteceu, né? Já que isso que foi prometido aconteceu, eu vi acontecendo, então ele vai voltar. É assim que funciona a pedagogia de Deus, entendeu? É assim que funciona. Um é testemunho do outro. Não é, Bruno? Um atesta o outro, né? O objetivo da profecia é testemunhar. É. Assim como. Porque, olha só, isso é um princípio universal do profeta. O profeta que fala e não cumpre, você entende? Uhum. Então você era orientado a não confiar num profeta cuja profecia não se cumpre. Então o que você faz? Você tem que ter uma profecia que se cumpre como referência. Eu tô lembrando aqui do Amós. É Amós, né? A palavra que foi dada a Amós 2 anos antes do terremoto. Exato. E ele profetizou o terremoto, né? Então, assim, o profeta tem que cumprir, não é esse negócio assim, de tipo Nostradamus, que vai acontecer, só Deus sabe quando, de que forma. Não, é uma confusão danada. Nossa. Aquilo ali é uma confusão danada. Meu celular tá morrendo, tô indo embora. Não. Vou ligar daqui a outra, eu vou tentar ligar ele aqui, peraí. Tá morrendo. Morreu. Ai. Cara do céu. Mas pelo menos você não perdeu a segunda vinda. Tá bom, eu vou tentar voltar. Então, beleza. Oh, meu Deus do céu. Então, falando sobre a segunda vinda, vários outros textos nas escrituras apontam, né? Um deles é esse aqui, de 1 Tessalonicenses. Olha que interessante. Porque ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor.
isso aqui, essa visão que Paulo dá aqui, é uma visão que na mente dos seus leitores era muito tranquila para eles. Para nós, que temos a cabeça cheia de ficção, a gente acha que a igreja vai subir, encontrar com Jesus e subir para o céu. Mas a Bíblia o tempo todo fala que o céu é que vai descer. Pô, mas então como é que é? O texto não está falando que nós vamos encontrar com ele? Mas olha só, 2 detalhes. O próprio Senhor descerá do céu. E tem uma distinção aqui. Seremos arrebatados com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares e não no céu. A ideia de primeiro céu, terceiro céu, um negocinho, né? Em que esse céu aqui indica a habitação de Deus, então o Senhor descerá da sua habitação e nós encontraremos com ele nos ares, que é o céu que a gente olha para cima e vê, entendeu? O céu físico, né? Isso é importante. E a ideia aqui, ó, na mente dos leitores de Paulo, é que depois de vencer uma batalha, os exércitos romanos acampariam fora da cidade. E aí mandariam um mensageiro, né, ao anjo aqui, ó, o arcanjo, anunciar a sua chegada. A cidade passaria então a ser preparada com uma decoração e um arco de triunfo. Em um momento pré-arranjado, um sinal seria feito através de trombetas, para que o arco, né, fosse destruído. Ou seja, quando os exércitos marchariam em triunfo na cidade. Mas antes de começarem a marcha ao sinal da trombeta, todo mundo que era um cidadão real de Roma seria convidado para vir para fora da cidade para participar do desfile da marcha de volta através do arco do triunfo com o exército vitorioso. O que a gente vê que Paulo está dizendo é que quando Jesus voltar, ele vai voltar a essa terra como toda a sua igreja. A igreja será arrebatada para encontrá-lo enquanto ele descer e vai continuar a descer junto com a sua comitiva inteira dos crentes. Então nós vamos encontrar com ele nos ares para vir triunfantes, marchando com ele vitoriosos para a terra que nos foi reservadas. Uma terra que será transformada pelo poder de Deus, assim como nós seremos transformados pelo poder de Deus e o pecado será eliminado de nós. Entendeu? Então essa é a ideia do arrebatamento. O arrebatamento é isso. É isso aqui. Isso aqui que é bíblico. Não é a ideia de sumir, o povo sumir, fica só a roupa, né? Não é isso. Tá? E aí, então, caminhando para o fim, temos aí os versos do juízo final. Né? Vou ler rapidinho aqui. O diabo que enganava as nações foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde havia sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados de noite para todo sempre. Depois vi um grande torno branco, e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Então o primeiro ponto aqui do juízo final que a gente precisa ter é que Satanás é derrotado para sempre. O lago de fogo, né, que é o local do juízo, é
o local eterno da nação eterna, seja de qual tipo for. Né? A palavra trono aparece 37 vezes no livro de Apocalipse. Só que só nesse versículo é que ela aparece como grande trono branco, né? Que é o trono do juízo. É o trono em que o que é julgado ali não pode ser refutado, né? Porque é um julgamento justo. Dele ser branco é isso. Né? A ideia de ser branco é essa, de que o julgamento é perfeito, é imparcial. E justo por causa disso. O céu e a terra fugindo não é algo literal, né? É apenas um retrato poético dos efeitos da presença divina. Né? E mesmo onde mesmo a criação ela recua, né? Com temor e procura esconder-se ali do Todo-Poderoso. Né? Que ele é majestoso demais para estarmos em sua presença. Essa é a ideia. Os versos 12 e 13 falam que traz essa ideia de que todos os seres humanos estarão presentes no julgamento. E aí, nesses versículos, nós temos a ideia de que a ressurreição de justos e injustos acontece ao mesmo tempo. Então, na verdade, tem uma só ressurreição física. Existe uma primeira ressurreição, que é a ressurreição espiritual. Estavam mortos em vossos delitos e pecados, e Deus vos deu vida. Essa é a primeira ressurreição. Essa ressurreição daqui, desses versículos, você pode considerá-la a segunda ressurreição, né? E então entenda, existe duas ressurreições, primeiro uma espiritual e depois uma física, né? E depois existe duas mortes, uma física e a outra a morte eterna. Claro que tem a morte espiritual, mas esse é o estado que todo ser humano já nasce com ele, por isso que eu nem coloquei ele na conta. Os mortos, eles são fornecidos de 3 lugares diferentes. São eles o mar, a morte e o além. A palavra Hades. Em algumas versões, talvez na sua Bíblia, aí pode estar escrito a morte e o mar, a morte e o inferno, né? Só que a palavra Hades não é a ideia de inferno. A ideia de inferno que nós temos hoje não é a mesma que era descrita para os leitores originais. Para eles era Hades. Hades é o mundo dos mortos. É o além. Tá? É o além. Então, outra forma de entender. A ideia de inferno que nós temos hoje é medieval. Especialmente aquela ideia das pessoas sendo torturadas pelos demônios no inferno. Ela é uma ideia, assim, dantesca, né? É do Dante Alighieri. Aquela poesia lá. Que eu tenho muita dificuldade de ler aquele tipo de poesia, porque uma das rimas não termina. Aí eu fico, ué, mas cadê a outra rima aqui? Aí eu fico perdidaço. Isso aí pro meu toque é terrível. Mas é uma poesia interessantíssima de se ler. Você pode ler ela de outras formas, né? Tem um desenho. Alguns anos atrás eles fizeram um jogo do Dante, né, do inferno lá de Dante, e aí depois fizeram um filme do jogo, de tão sucesso que o jogo fez. É em desenho. E lá mostra o Dante passando pelo inferno, as pessoas sendo torturadas lá, ele enfrentando os bichos esquisitos lá, enfim. Mas a ideia medieval de inferno é essa. E essa é a ideia de inferno que a gente traz para hoje. Mas para eles lá não era isso. Era só o mundo dos mortos. E o que era o inferno para eles? Era o descarte. Era você ser descartado, jogado no lixão. Então, o inferno não é uma sala de espera onde os mortos aguardam o julgamento final. Pensa comigo, vamos ver. Você pode até... Eu não tenho problema nenhum se você pensa desse jeito. Eu só vou te fazer pensar.
se faz sentido um descrente morrer hoje, ir para um lugar, ficar sofrendo, voltar à vida, ser julgado por Deus e depois ser julgado de novo para um outro lugar em que vai continuar sofrendo. Não faz muito sentido, não. Né? É estranho. É como se fosse assim, uma prisão preventiva. É meio estranho, na minha concepção. Tá? Tem gente que acredita nisso, não tem problema nenhum também. Porque há espaço para pensar alguma coisa parecida com isso, né? Nas escrituras. Só acho que não faz sentido. É mais para provocar mesmo vocês, para vocês fazer algumas perguntas aí sobre isso. Né? E então, por fim, os santos receberão corpos sobrenaturais, glorificados e físicos ao mesmo tempo. Tem um S a mais. Né? Agora, o que a gente chama de inferno, na verdade, é um lago de fogo. Esse sim é um lugar da danação eterna, seja qual tipo que é, mas aí eu vou deixar para falar um pouco mais de qual tipo que é na próxima, que vai falar de novo dele, né? O verso 8, se eu não me engano, do capítulo 21, fala do lago de fogo e enxofre. Esse sim é a ideia de inferno. Lá é o local de danação, né? De morte eterna, de tormento eterno, destruição eterna, qualquer coisa eterna, sofrimento eterno, qualquer um. Então, na morte, o que eu penso ser mais coerente é que na morte as pessoas vão para o além e imediatamente, como se fosse uma espécie de viagem no tempo, se encontram no dia do juízo com todos os outros seres humanos, sem espaço e sem intervalo de tempo de espera, conforme Hebreus 9:27 parece sugerir. Como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, e aí, por fim, o lançamento da morte e do inferno no lago de fogo marca definitivamente a vitória sobre o último inimigo, que é a morte. Ok? Aqui por hoje é isso. E vocês aí? O que vocês têm a dizer sobre isso? Ou têm a perguntar sobre isso? Essa matéria é difícil, professor. Mas não vai ter prova, não. Eu vou falar só que eu sei que nada sei. Tem que estudar muito e rever toda a aula de novo. Não é. Essa é lá na Atuariais, a professora falava com a gente que às vezes a gente tinha quadros e quadros de integral, derivada, aula de estatística, que às vezes era muito pesada, né? Aí a professora virava pra gente e falava assim: vocês têm que ir para casa ruminando, gente. É igual vaca. Você vai mastigando, 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 mastigando. Aí uma hora vocês entendem. Isso é tipo integral, Não ficar ruminando integral é dose. não é? O pior é análise multivariada, séries temporais. Eu acho que isso é muito pior. Estatística, nossa. Mas também na hora que você aprende, nossa, é de Deus. Facilita. Essas É, últimas aí que você falou, eu nem lembro o que é, não. Acho que eu nem tive isso, não. é estatística, porque o meu curso teve muita estatística. Eu acho que a gente teve 13 disciplinas de estatística. Ah, então por isso. O meu era de informática, então derivada integral eu tive até o fim do mundo, né? Eu aprendi até a fazer criptografia na matemática. usando como é que chama? Matrizes. Fazia uma multiplicação de matrizes, aí você criava uma chave para codificar e decodificar as coisas. Fabuloso. Muito legal. Gaal também é difícil. Tá doido. Mas muito obrigado. Foi muito esclarecedor e eu gostei muito da pergunta do Daniel.
O que a gente crê? É isso aí. Obrigado, Bruno. Pessoal, Nada. boa noite. Vai lá. A Renata perguntou aqui, e a passagem do rico e Lázaro? Achei que o inferno era uma sala de espera e sofrimento. Sim, é uma passagem que pode dar a entender isso. Que o inferno é uma sala de espera, o paraíso é outra sala de espera, né? Antes do julgamento. Algumas pessoas entendem assim, mas ali também pode ser o estado definitivo, né? Uma vez no caso lá, como inserido num contexto judaico, a pessoa que o rico fala lá era Abraão, né? Que de certo modo era uma figura que representava Deus. E aí Abraão impede o fala que era impossível para ele voltar à vida. Ele não fala nem em nada intermediário, não, nem nada. O rico já estava julgado ali, né? Então por isso que a ideia é outra. Ah, Michelle perguntando de acesso às gravações. Está no meu YouTube. No meu canal do YouTube tem lá. É o mesmo que tem as aulas do curso de fundamentos. Na aula que vem falaremos de tanatologia. É porque hoje já está mais tarde, né? Podemos falar na aula que vem sobre isso, sobre a questão da morte lá. Ah, então a classe Fundamentos está todo no seu YouTube também? Tá, todas as aulas estão lá. Ah, tá, eu achei que era só para quem era membro da igreja nesse caso. Não, só que ela fica lá como ela não aparece. Se você pesquisar no YouTube, você não consegue achar. Entendeu? Ah, entendi. Mas a gente consegue acessar? Não, Então, né? Só vocês. pelo dentro daquela. E Peraí, só filha. pelo Classroom. Só Só pelo pelo clássico. Classroom que Ah, vocês tá. conseguem acessar. Entendeu? Entendi. Você não consegue acessar se eu não te der o link. Entendeu? Isso que é o negócio. Não, porque eu fico dando mal uma nota aqui e tal. O negócio então fica lá no YouTube. Que beleza. Tá todo mundo rindo da minha cara. Não, tá não. Isso é bonito, né? Isso é bonito. Ô, Jesus. Então tá, um beijo. Boa noite. Dá um beijo Boa na Renata e pros noite. meninos. Beijo pra vocês. A Renata. Ô, Renata, você respirou fundo aí por quê, senhor? Ah, desaprendendo. Não, tipo assim, tem gente que assusta quando eu falo isso porque acha que eu não creio no inferno. Eu creio, só não creio do jeito que o povo crê. Existe um local da condenação. E esse local da condenação vai ser eterno. Se a forma como essa condenação vai ser de um jeito ou de outro, aí é outros 500. Todo mundo é ensinado hoje como o inferno medieval. É aquele Ah, não, inferno. mas quantos cristãos já no púlpito já não falaram que as pessoas que estão morrendo, elas primeiros vão ficar num galpão, já estão lá no galpão esperando. Quando aí no púlpito não vou dizer o nome não. Oh, gente, eu já ouvi demais. Pessoas estão no galpão esperando para poder. Pois é, Ah, né? não, velho. Essa ideia de galpão aí não existe, não. Isso aí, pelo amor de Deus. O C.S. Lewis até fala, né? Que é o manicômio do universo. Mas aí já é outra história. É a ideia de quem não pode estar presente. Ele faz uma forma muito figurada para a época dele, na ideia de que aqueles que não podem estar em sanidade na sociedade, eles estão aprisionados em um local afastado, né,
daqueles que são normais nesse sentido, né? Hoje é ruim você falar assim porque é uma questão ética aí. Mas galpão, como se fosse um galpãozão ali de matadouro, né? Fica um atrás do outro lá esperando o tempo do. Sem É fazer cada nada. uma. Sem fazer nada, é. Não. Fica ali, como é que chama? Como é que chama a expressão? Fica vagando, né? Como se diz, né? Vagando. Zoom, Não, fica vagando. aí não, vagando já é espírita. Tem que. Ué, aí é limbo. Né? Aí é o outro conceito, é o conceito do limbo, né? Que aí já entrando mais nessa viagem aí, é assim, você tem os pecadores que são condenados, que cometeram pecados capitais. Aí esses são condenados ao inferno. Você tem os pecadores que cometeram pecados veniais, que não são pecados capitais. Esses aí ficam no purgatório para pagar a conta. Depois eles vão para o paraíso. Aí você tem aqueles que que nem fizeram bondade e nem cometeram pecado. Esses aí ficam no limbo, vagando. Eles não conseguem nem ir para o paraíso nem ir para o inferno. É um estado de vagação eterna. Aí já é loucura. Aí já é loucura. Então tá bom, queridos, até domingo. Falou, Luiz, abraço. Outro amigo, abraço. Então, beleza, turma. Beleza, Brunão? Obrigado aí mais uma vez. Boa noite para todos aí. Boa Até noite, domingo, gente. abração. Um abraço. Bruno, Oi, deixa eu te fazer uma pergunta. pode falar. Toda igreja neopentecostal é considerada seita? Não necessariamente, mas a maioria é uma tendência. Por exemplo, a Universal e a Mundial são seitas. Sim. Mas, por exemplo, a Genor Duque caminha para esse lado. A Igreja da Graça caminha para esse lado. Entendeu? Uhum. Agora, outras neopentecostais ainda se salvam, assim. Não são seitas, só não são igrejas tão assim, né? Boas. Né? Algumas quadrangulares são bem tóxicas, no mesmo nível. Outras não, outras são boas. Né? A própria igreja da Lagoinha que a gente veio, ela é uma igreja neopentecostal. Eu sei. Né? Mas ela não é uma seita. Sim. Entendeu? Aqui, esse material é mais complicadinho mesmo, né? Para a gente poder entender tudo isso. Deixa eu te perguntar, tem como você disponibilizar o arquivo em PDF para a gente no grupo, para a gente estudar? Você fala que o slide? Slide Eu posso. Mas né? o slide é só anotação. Mas aí fica mais fácil da gente ler com mais tranquilidade, né? Ou se não ver o vídeo mesmo. Não, Mas é tranquilo. muita, Eu posso né? eu posso mandar os slides para vocês. Mas eu ótimo. cheguei a mandar os comentários que eu estava usando aqui. Tá no grupo? Eu mandei em algum lugar. Não sei aonde. Eu No posso grupo. mandar de novo. Eu posso, vou olhar, mas eu acho que no grupo eu não vi, não. Não, beleza, eu mando para vocês de novo. Então tá joia. Mas aí eu tenho que estudar bastante coisa, porque eu não tinha noção nenhuma disso. Obrigada. Não, tranquilo. Tranquilo. Boa noite. Boa Obrigada, noite, Bruno. abraço. Boa noite, tchau.